Bem-vindos à minha empresa Faz História e hoje a gente recebeu aqui, está recebendo uma empresa que tem 29 anos de história. Que história, hein? RST Silos, com o Ademir Zorzo. O Ademir já está há muitos anos aqui em Sorriso. Bem-vindo, Ademir. Obrigado. Ele é esposo, da nossa diretora Zildete Zorzo. É um prazer recebê-los aqui, principalmente contar essa história tão bonita de 29 anos. Olha que tem história para contar. Tem. Tudo bom? Tudo certo. Ademir, me conta uma coisa. Para ser empreendedor hoje no Brasil, o teu pensamento mudou de quando você iniciou para hoje? Muda, né? O dia a dia faz com que a gente evolua, fique mais audacioso, mais cauteloso, né? Consegue adquirir uma experiência e focar, né, numa atividade mais principal. Então, evolui muito, né? Vamos contar um pouquinho, então, da RST Silos. Começou onde, Ademir? A RST começou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, há 29 anos atrás. A gente veio de uma atividade que já estava dentro do segmento de armazenamento, conservação de grãos, como colaborador, né, de empresas do Rio Grande do Sul. E a gente estava radicado em Campo Grande, né, por essa empresa há 10 anos já. E dentro de um plano daqueles antigos que acontecia no Brasil, né, essa empresa passou por uma crise muito grande e tivemos que fazer uma reestruturação e nós optamos por ficar em Campo Grande, né? Sim. Na época já casado com a Zildete, e comecemos uma atividade profissional, né, como instalador, né? Nós fazíamos instalações elétricas em armazém, termometria, conservação de grão, então a gente tinha essa habilidade e a gente seguiu nessa atividade como representante de alguns fabricantes e fazendo as instalações na região de Mato Grosso do Sul, né? Algumas atividades na Bolívia, no Paraguai, né? Goiás. Então a gente atuava na região inteira, né? E também comecemos a vir para o Mato Grosso, daí. Campo Novo do Parecis, Campo de Júlio, Rondonópolis, Tiqueira, Sorriso, Lucas. Então a gente começou lá, ficou 10 anos lá em Campo Grande, e daí mudamos para Sorriso, em 99. Mas quando chegou em Sorriso, tudo começando ou já estava mais... o caminho meio aberto já? Sorriso já estava assim, agricultura em desenvolvimento, né? Tinha aquela região de Diamantino, tinha Campo Novo do Parecis, tinha muita extração de madeira. Eu lembro na época Sinop mesmo, era bastante, a atividade principal era madeira. E Sorriso já estava se destacando na produção agrícola, né? Sim. Então a gente visualizou isso, o potencial que tinha, né? E buscou orientação com conhecidos, com ex-clientes, né? Então até a gente tinha aqui o seu Willo Pozubon da Fermap, foi um dos primeiros clientes nossos que a gente vinha de Campo Grande fazer trabalho para ele aqui. Então a gente... ele nos orientou também que era uma região promissora, né, e incentivou a gente a vir para cá porque existia um grau de dificuldade de profissionais no segmento. Sim. Né? Então, em 99, a gente definitivamente se mudou para Sorriso. Ademir, nesse ramo de silos, né, a gente fala assim que toda empresa tem o seu quê, né? É algo que a gente fala assim, olha, tem que ter muita responsabilidade. Sim. Na questão de vocês, assim, a empresa de vocês, qual que é o centro mesmo de responsabilidade, de que tudo precisa dar certo, né? De que tudo precisa ser muito organizado? Hoje a gente está estruturado de uma tal forma que a gente foca as fazendas que
tem uma demanda, né, que são produtores aí da faixa de 1.000 hectares a 20.000 hectares de área produzido, né? Onde a gente vai lá e junto com ele desenvolve um projeto para a demanda daquela área de fazenda, com uma ideia enxergando um pouco o futuro, né, para criar um projeto onde ele possa começar a ir crescendo ele com o tempo, né? Então a gente foca muito no projeto, desenvolver um projeto que vai atender ele hoje, amanhã e daqui a 10 anos ainda está atendendo ele, porque uma unidade de beneficiamento de grão, ela é um investimento de longa data, daqui 25 anos ela tem que estar em operação ainda, né? Então, se você planejar errado daqui 5 anos, se ele cresceu 50%, ele vai ter que desmanchar ou refazer ou fazer uma outra, então se perde muito investimento. Então a gente foca muito no projeto para que a coisa saia certa, que o resultado seja o melhor possível para o nosso cliente. Tem diferença de projetos para silos de alguns produtos, por exemplo? É diferente do milho para soja? Tem essas coisas ou não? Entre soja, milho, arroz, é muito parecido, né? Muda muito pouco. Entre soja e milho não tem diferença. O arroz tem uma pequena diferença, né? Mas, assim, basicamente, o que a nossa região produz, uma unidade de beneficiamento, ela basicamente vai servir para quase toda a linha de grãos que nós produzimos na região. O que existe diferença são de tipos de depósito, né? Conforme o tamanho, né, você faz um armazém, aqueles grandes de alvenaria, cobertura, CMV, fundo V. Para o produtor menor, a gente recomenda mais silos, que são depósitos menores, mais fáceis de manusear, economicamente tem uma viabilidade melhor, né, para o produtor dosar os seus produtos, né? Então, é bastante característico a análise prévia para a gente definir um melhor projeto, né? Entendi. Mas as características de cuidar de grão, elas são muito similares. E engraçado, né? A gente fala assim, é a capital do agronegócio. E aí vem vocês para ajudar a deixar melhor o que já era, né? E a gente fala assim que tudo se modifica, tudo se atualiza, e no ramo de vocês também, eu acho. Faz silos como antigamente ou não? Mudou alguma coisa? O pensamento de um silo, a estrutura de capacidade de resistência do peso, da durabilidade, ela não mudou muito. Tá. Porque tem uma carga a ser suportada, né? E o cálculo estrutural tem que prever isso. E há 50 anos atrás, tu tinha que suportar 100 mil sacos de soja num silo, hoje ainda tu vai ter que fazer isso, porque senão ele vai estourar, né? Então é muito similar. O que evoluiu muito foi os métodos de conservar o grão, cuidar o grão, dentro dos armazéns, que é uma questão bastante problemática. Nós temos uma região muito quente, um calor muito intenso, então há uma certa dificuldade de conservação de grão. Também os processos de limpeza do grão, de deixar o grão na condição de armazenamento, evoluiu bastante. Então nós temos máquinas com performances melhores, nós temos secadores, fornalhas, meios de gerar o calor para secar o grão, porque nós colhemos em janeiro aí, muita chuva, né? Então acaba grãos muito úmidos, tem que trazer ele por uma temperatura e umidade adequada para conservar o grão. Então esses processos evoluíram bastante, né? Sim. Os tamanhos evoluíram bastante. Eu lembro que lá atrás, há 30 anos atrás, os fluxos de recebimento eram 40 toneladas a hora, 60 eram os grandes. Hoje nem se faz menos de 80, né? Para as unidades pequenas. Os fluxos são porque a colheita se estreitou muito e os volumes aumentou muito. Então nós temos aí 20 dias, 30 dias, na melhor das hipóteses, de receber todo um ciclo de um ano. Então os equipamentos tiveram que evoluir para atender essa demanda. Então,
as colheitadeiras, que eu lembro que quando eu era jovem lá no Rio Grande do Sul, eu fui operador de colheitadeira, ela levava 5 metros. Né? Uhum. Então, hoje elas levam 25, 30 metros, né? Evoluíram, E a velocidade, né? é 5 vezes mais, né? Então, os armazéns tiveram que evoluir, sim, eles evoluíram e nós temos unidades que conseguem atender a demanda e a necessidade do mercado. Muito bem. Eu vou passar umas fotos aqui, Ademir, e a gente vai comentando um pouquinho do início de vocês, né? Olha lá. Essa é onde que foi? Lá o que vocês chegaram em Sorriso? Aí foi na rua Santarém, acima do sindicato ali. Uhum. O escritório é essa parte azul ali, ó, que a gente tinha, e o barracão nosso era do lado de cima ali. Uhum. Mas isso depois de uns 10 anos em Sorriso, não foi, já tá. nasceu... Aqui já estava melhorzinha a situação. Já estava numa condição privilegiada. Entendi. E ali do lado, então, é onde vocês produziam? Ali é um barracão que a gente fez, né? Uhum. Na época, para a gente guardar os nossos veículos, os nossos carros, porque o nosso trabalho é muito nas fazendas. Sim. Né? Hoje, com a indústria maior aqui em Sorriso, ali no Leonel Bedin, aí a gente tem uma estrutura ali de mais de 6 mil metros quadrados, né? Onde a gente produz muito mais. Mas na época era mais uma empresa de serviço, né? Uhum. Então a gente instalava os equipamentos, a gente produzia alguma coisa, mas não é do porte que está hoje. Sim. Então atendia a nossa demanda ali. Se nessa época estava bom, imagine agora, né? Com 6 mil metros quadrados, melhorou bastante. Na realidade, a evolução da agricultura, a gente tem que acompanhar, né? Porque se você não acompanha, você fica lá atrás. Com né? certeza, então, né? Assim como as fazendas cresceram muito, né? Se modernizaram muito, as empresas, as indústrias, elas que fazem esse suporte elas também. Elas precisam acompanhar a evolução, né? Então a gente sentiu a necessidade, né? E até porque a nossa região tem poucas empresas nesse segmento que vêm de fora, né? Então chega em algum momento que algumas empresas têm uma certa dificuldade de atender uma demanda de pique de safra, de um socorro urgente, de uma peça que precisa de um reparo, né? Então, a gente estando aqui com uma estrutura que consiga fabricar ou produzir rapidamente, a gente tem... E dá para atender, né? Dá para atender, a gente consegue atender um cliente mais adequadamente, né? Que legal. Dá orgulho? Com certeza. Quando começou para pensar onde chegou hoje? Porque quando eu me lembro que eu saí lá das Barrancas do Uruguai, no Rio Grande do Sul, e fui fazer a minha caminhada depois de 18 anos de idade como profissional, né? Aonde a gente está hoje é satisfatório. Com certeza. Dá orgulho, né? É bastante gratificante, né? Que legal. Tem mais foto aí, Gustavo? Vamos passar agora aqui. Opa! Aí é interno, né? A garagem lá que a gente tinha para os nossos veículos. Aí algumas peças que fabricava aí para sistema de conservação de grão em armazéns, silos, né? Aqui já começa a mudar de figura, né? Isso, aí foi o início da fábrica que a gente tem atualmente, né? Foi quando começou lá, acho que uns 10 anos atrás, né? 2009. A gente iniciou a construção lá no bairro Leonel Bedin. Que legal. Foi um dos pioneiros no bairro lá. Aqui já, lá no espaço já. Aí já é interno, né? Parte administrativa aí. Departamento administrativo. Aonde o dinheiro gira, né? Aonde né? Isso. Aqui é onde o povo manda, olha lá. Essa aí é... Essa é a minha sala. A sala. A minha chique, sala né, Ademir? Tua sala? Onde a gente... Aqui que fecha os contratos? Normalmente os contratos são fechados nas fazendas, né? No local. Eu ainda gosto de fechar o contrato lá junto com o cliente, né? Onde que para ter um grau de responsabilidade um pouco maior. Confiança. Do que hoje evoluiu muito as tecnologias de comunicação, a gente usa muito, mas a hora de fechar um negócio de um valor, de uma unidade, ele não é um valor pequeno, né? Então a gente tem que estar ali
junto com o cliente com um grau de responsabilidade na casa dele, né? Onde Grande, que vai ser, né? onde dá, né? Para sentir que tem que ter corresponsabilidade. Quando você assinou o seu primeiro contrato, assim, um valor mais acessível, alto, deu uma tremedeira ou não? Sempre dá, sempre dá. Até hoje, com qualquer negócio que a gente faz, a gente sempre tem esse compromisso de que precisa fazer acontecer aquilo que assumiu, né? Então, assim, a gente, como empresário que tem que ter compromisso, né? Responsabilidade. Tem que saber o que fez, né? E agora ir lá acontecer. E aí chega nas fazendas lá, o povo serve comida, tem café da tarde, tem essas coisas? Hoje as fazendas, ela é uma empresa, né? Tem horário para começar, tem horário para almoçar, tem horário... Então as empresas, as fazendas são que nem empresas aqui na cidade que tem que gerar resultado, né? Então, é evidente, tem clientes que chamam a gente, vai no final de semana, como um churrasco, então assim, numa ocasião especial, num término de safra, né, num termo de obra. Então, realmente isso tem. Mas é aquele dia dedicado a isso que eles tiram para comemorar um ano de trabalho, né? E a gente, de vez em quando, é convidado, né? Que bom, né? É bom, eu acho que vê a evolução, né? A evolução de um lugar onde começou e aí a empresa de vocês hoje, eu acho que isso que é legal, dos anos, né? Sim, com certeza. Tem um ciclo de trabalho aí intenso. Tem mais foto, Gustavo? Olha lá, refeitório, né? Banheiros. Essa aqui é uma sala de reunião que a gente fez na época. Então, treinamento, né? A gente tem uma sala de treinamento lá. Aqui também é o quê? Almoxarifado. Aqui tem algumas peças, né, que a gente fabrica. Do lado direito aqui é o refeitório, o banheiro, né? Então tem uma área aqui, nos fundos lá tem um setor que é pintura, né? Aqui o povo trabalhando. Aqui já é dentro, né? A empresa teve uma evolução, né, de compra de equipamentos, ferramental, né? Máquinas. Hein, Ademir, quantos funcionários tem que ficam ali trabalhando, fazendo as peças? Ou a maioria é tudo nas obras? Na indústria nós temos em torno de umas 50 pessoas, né? Entre administrativo, engenharia, né? A gente tem um quadro de engenharia, demanda de engenheiros mecânicos, engenheiros civil, engenheiro elétrico. Então, como a gente faz obra pronta, a gente tem que ter todas as engenharias ali dentro da empresa, né? A gente optou por ter a engenharia dentro da empresa para ter o domínio, né? E quando tem muita engenharia terceirizada, você não tem o domínio da ação. Hoje eu não posso, amanhã... Então, assim, eu não consigo trabalhar dessa forma quando a gente não tem o controle de fazer as coisas acontecer, né? Então, muitas empresas trabalham com engenharia terceirizada, né? Não sou contra, provavelmente é mais barato, né? Você compra um projeto, mas você precisa mudar uma vírgula no projeto, você não tem como daí já. E ali também é tudo mais facilitado, né? Isso, então a gente tem o controle, então é fundamental, a engenharia ela é fundamental. E aí tem a parte operacional das máquinas, laser, corte, dobra, funcionadeira, tem inúmeras máquinas, né, que fazem todos os processos de fabricação dos equipamentos. Que legal. Quantos anos já? 29, né? 29 Contando anos. com Campo Grande. Contando com Campo Grande. Tem alguma história nesse período inusitada assim que aconteceu? Você fala, olha, eu vou lembrar daquela história... Fui visitar uma fazenda, fiquei atolado. Não sei, porque antigamente tinha mais esses problemas, né? Na realidade, a gente tem muitas histórias assim, né? Então, histórias de estrada aqui no Mato Grosso, quem veio há uns anos atrás, ele pode sentar um final de semana e contar várias, né? Na época, né? Eu lembro estradas. aqui de uma feita que a gente estava com um trabalho em Sapezal. E aí, fomos lá, fizemos um trabalho lá, num secador lá,
Quando fomos retornar, a chuva bateu e tinha a estrada de Sapezal a Tangará da Serra, que não é a estrada de hoje, é uma estrada mais antiga. Era 80 quilômetros de estrada de chão e ali foi cruel. Tivemos que pousar atolado, né? E não foi só nós, uma infinidade de caminhão, de carro, posemos na estrada atolado, né? E outro dia para sair de lá, arrastado. E, então, assim, teve bastante disso. Quando a gente ia para o lado de Confresa, ali, BR-80, também, ali sempre é bastante aventura, né? Eu lembro também de uma feita que eu atolei no pó, indo para a Fazenda Água Limpa, na época da seca, né? As estradas bastante caminhão de madeira. Sim. E aquele pó acumular. Quem andou, você lembra disso, né? Então a gente atolou no pó. Eu, quando atolei no pó, falei, mas não acredito que atolei no pó. Atola na chuva, atola no pó. E foi uma experiência assim que eu nunca tinha passado, né? O pessoal já tinha me comentado, cuidado com o pó que tu atola também. Atolar no pó, achei que era brincadeira, né? Mas é fato, foi. E assim, mas a gente sempre tinha o espírito de que todo dia ia ser melhor, ia vencer, ia conseguir. E esses desafios, assim, eu nunca levei como um problema. Sim. Eu acho que enfrentar uma dificuldade é uma experiência nova que nos traz uma aprendizagem enorme, né? Sim. Então, foi gratificante todos esses desafios, problema. Lá atrás a gente não tinha o melhor carro para ir, tinha que ser um mais usado, um mais barato, o pneu não era novo, mas a gente estava lutando para que isso acontecesse e a gente pudesse evoluir, né? E tem muita gente que fala assim que o que importa é o percurso da viagem, né? Não é onde a gente chega. Diz que a viagem que a gente faz que é mais interessante do que quando a gente chegou lá, no destino final, né? Com certeza. Que é esse processo todo, né? Eu acho muito interessante. E o que o Ademir de 1900 e... Quando começou a RST... 91. Diria para esse de hoje? Muito obrigado pela coragem. Deu certo. E assim, o principal é agradecer os clientes, né? Porque se não é eles, a gente pode ter a melhor vontade do mundo, se a gente não tiver as oportunidades de oferecer o trabalho da gente, não se concretiza as coisas, né? E também pelo trabalho prestado, né? Que se é uma empresa que presta um bom trabalho, sempre vai ter um cliente, né? Com certeza, né? Então a gente tem vários clientes na região, né? Inclusive temos clientes fora da região, né? Pará, Goiás, temos como obra contratada ano que vem na Bolívia. Olha só. Então, assim, tem muitos clientes, Rondônia, Roraima. Então, até tem épocas que a gente dá uma segurada, né? Para não ir muito longe, para não ficar muito... com obras muito distantes. Porque eu tenho comigo que se eu não passar a cada 15 dias numa obra, não está muito certo vendo o que está acontecendo. Então, eu fiscalizo muito, acompanho, né, para que as coisas saiam dentro do cronograma e dentro do que foi contratado pelo cliente, né? Eu brinco muito aqui que eu falo assim, que casal que trabalha junto, será que dá certo trabalhar junto? Vocês lá? Olha, nós estamos indo para 35 anos de casado e a Zidete entrou dentro da empresa desde o primeiro dia, né? Que ela me ajudou a abrir a empresa lá em Campo Grande, então ela sempre colaborou muito comigo, né? Sempre deu certo, cada um pensa para uma banda... Sempre também não, né? Tem algumas coisas... Sempre é uma palavra muito complicada, né? Exato. Ademir. Maioria das vezes. Mas assim, eu diria, se não fosse ela, eu não sei se eu teria coragem de ter ido até onde a gente foi. Olha só. Então, me colabora muito, né? Assim, então, na parte administrativa, financeira, né? Que tem que ter uma atenção, tá ali sempre
cuidando, mas sempre fala que está faltando dinheiro, né? Precisa mais dinheiro, né? Então... Aí ela manda tu procurar mais dinheiro. Tem que trabalhar mais. Ah, entendi. Então ela manda lá. Quem organiza o dinheiro é que manda. Mas assim, eu não sei se tivesse um sócio com participação, seria do mesmo jeito. Eu acho que não seria, né? E os filhos agora vão assumir ou não? Estamos tentando fazer com que isso aconteça, mas todo mundo tem seu sonho, né? Os filhos têm seu sonho. E eu hoje tenho o meu filho, né? Que ele se formou em engenharia agrícola, está comigo, trabalhando lá com nós, né? Cuidando da parte de veículos, de logística, manutenção. Sim. Essa parte ele está cuidando com nós. A gente está preparando para ele entrar na área comercial, né? Sim. Então, esse eu acho que já está em casa, né? Agora, a filha mulher, ela sempre... A gente preparou bem ela, né? Que eu tenho uma filha, engenheira civil, estudou muito e ela estava interessadíssima em continuar o legado, né? E depois que casou, né? Aí deu uma curva... foi para o lado da família dela, né? Então a gente percebe que a mulher ela tem um laço familiar muito forte, né? E isso é da mulher, então a gente não pode tirar isso, né? Não, é a empresa, é o dinheiro. Eu vejo que hoje ela está ajudando nós, faz os projetos, ajuda bastante coisa, mas ela está dando a preferência para a família dela e eu vou dizer assim, não dá para ser contra, né? Sim. Então... Mas já tem um que já está no caminho? Eu acho que a coisa acontece porque quando casa, é um período, tem filhos, né? Então tem um ciclo que a mulher tem que passar de cuidar da família dela e quando isso se consolida, daí depois... aí eu acho que a coisa volta. Sim. Que é o dia que eu realmente vou precisar, que vai ser quando tiver uns 75 anos por aí. Nunca vai parar, não para, né? A gente fala que para, mas não dá para parar. Não tem um empresário, ele não consegue parar, né? Eu falo assim que, eu sempre faço essa pergunta, o empresário dorme? Pouco. Pouco. Porque sempre tem uma coisa para não dormir, né? Sempre. Sempre. Sempre tem alguma... Mas é gratificante. Mas infelizmente, o nosso país ele tem algumas coisas que são fora da normalidade de tantos países melhores, né? Não estou aqui desfazendo o nosso país, muito pelo contrário, a gente está aqui numa região com bastante oportunidade, mas nós temos preocupações que talvez alguns outros países não se tenham, né? E a gente tem que agregar isso à nossa gestão da empresa. Então, é um desafio a mais, né? Então, acaba... todo mundo que tem um pouquinho de vivência já no Brasil sabe que o que aconteceu em 30 anos, se você fizer uma retrospectiva, para ser empresário tem que ser de coragem. Não pode... Senão, não está vivo, não. Então, a gente lembra que lá atrás... inflação de 50% ao mês, né? Nossa plano Senhora. Não sei do que, plano Zélia, plano Collor, plano Bresser, sabe, cada 4, 5 meses um plano que muda tudo. O empresário tem que se reorganizar tudo de novo, né? Conviver com inflações altíssimas. Então, quando isso deu uma diminuída, melhorou bastante para os empresários. Mas aí agora nós temos outros percalços que vêm aí e temos que conviver, e isso tira o sono. Que coisa. Ademir, quero te agradecer, falar que a CDL está aqui para tudo que vocês precisarem, agradecer também a Zildete, né, que colabora muito aqui com a CDL, e que bom a gente ouvir histórias que deram certo, que estão dando certo, mas que também passaram por um processo, né? Com certeza. E aí, dizer que empresário não dorme, mas também tem as suas alegrias. Eu tenho certeza que quando você olha a tua história para trás, você faria tudo de novo. Com certeza. Eu agradeço a CDL pela oportunidade. E assim, empresário tem que erguer a cabeça
e ir em frente. Não tem muito o que fazer, não. Esperar pela ajuda de alguém, talvez não venha. É isso aí. Último conselho para quem quer empreender. Primeira coisa, tem que conhecer um pouco do que vai fazer. Tem que conhecer a atividade que vai trabalhar. Não tem jeito de ser aventureiro mais. Uhum. A concorrência é muito grande. Então, se você vai empreender numa atividade sem conhecimento, é porque o amigo, o vizinho, alguém está indo bem, é porque ele trabalhou muito, estudou, está entendendo. Então, hoje, tem que dominar aquilo que vai fazer. Eu acho que é o principal fator, né? E tem que trabalhar duro. Não é assim, molezinha, horáriozinho aí de 8 horas por dia que faz um empresário para frente, não. Mas 4 horas da manhã levantando, 5 horas, escureceu, 7, 8 horas. Tem que fazer a diferença. Eu acho que são duas coisas fundamentais. Uhum. O capital é muito importante na hora de investir para você estruturar uma atividade, né? Mas se você não tem o conhecimento e não tem a garra de ir lá fazer, o capital não vai sobreviver sozinho, não. Tem que fazer aquilo prosperar, crescer, né? Tem que prosperar. Então, o principal hoje do empreendedor novo empreendedor é conhecer aquilo que vai fazer e arregaçar a manga e pôr para fazer. Que bom. Parabéns para RST, para você, Ademir, para a Zildete, para sua família. E que bom que vocês estão em Sorriso para ajudar também a crescer cada vez mais aqui a nossa cidade. Tá joia. Obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima história.